A gente tratou é muito complexo esse âmbito todo do tarifaço, aspectos políticos relativos ao mesmo. Nós vamos agora nos dedicar às questões de negociação. Palácio das Tarifas, obviamente. O Palácio do Planalto e o governo de São Paulo entraram numa espécie de rivalidade. Quem chefia qual negociação em relação ao tarifaço de Donald Trump? Essas conversas procuram caminhos, eu diria procuram aquilo que não existe nisso aí tudo, que é a racionalidade, como forma de reduzir impactos das tarifas, sobretudo nos produtos brasileiros. Os americanos também estão perdendo. Reportagem de Thaisa Medeiros. Nas conversas com Tarcísio de Freitas devem participar o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, e 15 empresários paulistas. O encontro foi articulado pelo ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff. O governador de São Paulo quer mostrar ações práticas sobre as taxas, depois de se ver diretamente envolvido no episódio. Já o governo federal criou nesta segunda-feira o Comitê Interministerial de Negociação, que será presidido pelo vice-presidente e ministro do Comércio e Indústria, Geraldo Alckmin. O comitê conta com Rui Costa, da Casa Civil, Mauro Vieira, do Itamaraty, e Fernando Haddad, da Fazenda, mas devem contar com o apoio de outros ministros, como Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, e Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação da Presidência. Eles irão negociar com representantes da indústria e do agro, especialmente os setores do aço, celulose, café e aviação. Os empresários participantes querem apresentar soluções para a negociação entre Brasil e o governo Trump e discutir a situação das empresas com o tarifaço. Segundo Lula, as reuniões devem continuar ao longo dessa semana para que seja traçada uma estratégia conjunta sobre o tema. Caso as tarifas entrem em vigor, o governo já prepara também uma estratégia de destinos alternativos aos produtos mais exportados do agronegócio brasileiro para os Estados Unidos. Envolvido diretamente nas negociações, o Ministério da Agricultura quer intensificar os trabalhos para buscar a abertura de novos mercados para os itens brasileiros. As mercadorias listadas são café, carne bovina, frutas, suco de laranja e pescados. Para o café, as principais alternativas são China e Austrália. A carne, México, China e Tailândia. Nos casos de frutas, suco de laranja e pescados, as novas opções seriam Japão, Arábia Saudita e Reino Unido, respectivamente. Além da agricultura, outro setor que será afetado negativamente pelas tarifas será o aéreo, especialmente a Embraer, que exporta mais de 2 bilhões de dólares aos Estados Unidos. O Ministério de Portos e Aeroportos reforçou o trabalho para minimizar os prejuízos à companhia. Mesmo assim, o banco americano JP Morgan apontou que a taxa de Donald Trump seria capaz de fazer as ações da Embraer caírem até 30%. Deixa eu ver os dois aspectos aí a serem considerados. Quem consegue falar com quem na Casa Branca, Lorival? Vamos começar por aí, depois a gente vê a composição desses comitês aqui no Brasil? Esse é o maior desafio, né, dessa crise, porque as decisões são muito centradas no Donald Trump, né, e são poucos as pessoas que conseguem influenciá-lo. Provavelmente aquele que mais consegue é o Scott Bessent, de quem os argentinos têm o ouvido, né? Ele esteve em abril em Buenos Aires e desencadeando aquela negociação entre argentinos e americanos para zerar tarifas de 70% a 80% dos produtos que os argentinos exportam para os Estados Unidos e vice-versa. E claramente a gente não tem essa interlocução com o Scott Bessent, né? O Geraldo Alckmin teve uma boa interlocução com o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e com o secretário de Comércio, representante de Comércio dos Estados Unidos. Mas aparentemente não avançou. Ele próprio diz, né, que apresentou uma proposta e que não teve sequência, porque aí provavelmente
foi o Trump que entrou com um aspecto político pesadamente, né? E mudou o rumo da situação com o Brasil. Então, sensibilizar o Trump vai precisar de ter algum elemento político, né? E aí é que é complexo. A gente vinha falando disso, né, aqui no WW. Não tem como separar as coisas. Eu estou fazendo isso e eu peço perdão, de certa forma, artificialmente. É porque são muitos os componentes de uma coisa só. Agora, esse lado que você está levantando, que eu queria passar para os colegas da política, sobretudo, que temos comitês que buscam racionalidade nas negociações de comércio, que são, por definição, racionais. Você lembrou esse aspecto. Quando se trata da cabeça do Trump e de exigências políticas, isso aí se torna uma grande incógnita. Está claro isso em Brasília, Daniel, ou se pretende chegar a negociações racionais no ambiente político irracional? William, acho que a gente tem que lembrar muito de uma dica que nos deu o Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, aqui no programa na semana passada. Ele disse que, olha, a primeira coisa que você tem que ver é qual é o ponto de chegada que você deseja, qual que é o objetivo final. O objetivo final deste governo, suspeita-se, não admite-se, mas suspeita-se, é se cacifar eleitoralmente por causa dessa negociação, por causa de todo episódio provocado por Trump e pela família Bolsonaro. Se der para abrandar a tarifa, melhor ainda, mas o mais importante é se cacifar eleitoralmente. E acredita-se no Palácio do Planalto estão conseguindo isso. Para abrandar, de fato, não é Howard Lutnick, não é Jameson Greer as melhores pessoas para se fazer isso. E aí faltam canais de interlocução mais diretos ali com o Salão Oval, mais diretos com a mesa final de negociação. Por outro lado, se você considerar, partir do pressuposto que Tarcísio de Freitas realmente tem o desejo de abrandar as tarifas, a estratégia está ruim, porque convocar o encarregado de negócios da Embaixada Americana, que é o quinto, sexto escalão da diplomacia americana aqui em Brasília e que não tem absolutamente nenhum poder de influência em Washington sobre isso, também parece uma estratégia bastante perdida, errática. E depois a embaixada mete uma postagem daquelas, olha aqui, ó, o negócio é com o Bolsonaro. Ô Leonardo, está claro, a partir do que o Daniel diz, se temos aí um grande teatro em torno de negociações e, no fundo, se elas forem mais difíceis e inatingíveis, melhor eleitoralmente? Olha, depende do resultado para as pessoas, né? Assim, o governo, ele claramente colocou essa questão eleitoral na frente. Ele acha que achou aí uma maneira de captar o pessoal. Mas ele ignora uma questão, ao meu ver, e ignora porque não dá para estimar, mas se eu fosse ele, eu não estimava, não brincaria com isso, que é o seguinte: a estratégia do presidente Trump, e isso não foi só com o Brasil, foi com outros países, por exemplo, eu acompanhei bem de perto isso na Colômbia, ele cria uma situação econômica tão difícil para o país que gera uma crise interna, né? No caso da Colômbia é muito pior, porque lá 30% das exportações colombianas estão acopladas aos Estados Unidos. Aqui é bem menos do que isso, né? Mas o que ele trabalha você vai gerar uma situação econômica tão difícil que você vai desestabilizar internamente, né, aquele governo, e ele rapidamente vai ter que negociar. E a questão o Lula vai pagar para ver? Né? Assim, a estratégia de negociação que ele começa dizendo que se o episódio do Capitólio fosse no Brasil, o Trump estava preso, né? Aqui. Então, assim, tudo indica que ele vai pagar para ver, e as empresas vão acabar tendo que contratar escritórios de lobby lá em Washington diretamente, tentar acordos com compradores para que eles possam fazer o lobby internamente, porque a intermediação do governo hoje ela está muito em xeque, né? Está muito em dúvida. Então, assim, eu imagino que o Bolsonaro claramente se comprometeu, mas a situação do presidente Lula está longe, mas muito longe de ser confortável.
Vou pegar carona aqui, antes de você continuar na política, só para não perder o gancho. Primeiro, Não, a gente só vai não zigue-zaguear demais. Construindo aqui. O agro, por exemplo, alguns setores do agro já contrataram consultores nos Estados Unidos para ajudá-los a entender como o setor privado correspondente, parceiro, paralelo, nos Estados Unidos, está se preparando para isso, o quanto eles estão reclamando, inclusive para levar a eles o melhor argumento para que eles cheguem na Casa Branca. Então, há uma expectativa seguinte, olha, se o governo está encontrando essa dificuldade, primeiro o telefone que resolve não atende, o telefone que recebeu de alguma forma as propostas do Brasil também não devolve a ligação. O Alckmin disse hoje claramente, nós mandamos uma carta dia 16 de maio e até hoje não tivemos resposta. Então, alguns setores dentro do agro já estão fazendo isso, buscando essa consultoria. E segundo, essa premissa que o Daniel trouxe, que é a premissa política puramente, é o maior receio dos empresários. Então, todo mundo já entendeu que esse encontro amanhã é a institucionalização das conversas que já estão acontecendo desde a semana passada. Não é que não tem ninguém se falando. Se falam todos os dias, várias vezes por dia. Mas é, inclusive, uma figura de propaganda. Olha, nós aqui estamos nos reunindo com o setor privado. Então, tem o maior medo é o da premissa política, e, querendo se adiantar, já estão buscando ajuda lá nos Estados Unidos. Sabe que eu tenho a percepção cada vez maior de que quem vai resolver e definir a parada toda vai ser o setor privado. E essa é a leitura também. E Brasília e São Paulo vão servir como uma espécie de despachantes do que o setor privado, entre si, os 5, 6 setores mais afetados, decidirem. Sabe o motivo? Porque o setor privado não disputa eleição ano que vem. O setor privado está ameaçado aí há 18 dias com um tarifaço que pode levar a CNI, soltou uma nota agora à noite, acho que 110 mil postos de trabalho em risco com esse tarifaço. O setor privado não está em 2026. O Lula está em 2026, o Tarcísio está em 2026. E a política doméstica, ela está influenciando muito nos processos. Acho até certo o Tarcísio chamar a turma aqui e acho certo o governo federal tem que ter essas reuniões. Agora, tamanha está a contaminação política do processo que até os setores dentro do empresariado, os setores políticos dentro do empresariado se dividiram. Porque quem articulou para o Tarcísio aqui foi o Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp. E o presidente da Fiesp, de fato, que é próximo ao Lula, porque o pai foi vice-presidente do Lula, vai em Brasília. Até nisso, além disso, a embaixada, muito embora seja o quinto escalão, igual o Daniel colocou, o Gabriel Escobar, vai estar em São Paulo. Em Brasília, não vai ter ninguém da diplomacia americana, né? Não foram convidados e há uma decisão do Itamaraty, pelo que eu levantei agora há pouco, de não falar com a embaixada, porque a embaixada é a representação da Casa Branca e do Trump em Brasília. Peraí, vocês deixaram uma super pergunta no ar. Eu tenho que ir para o intervalo e a gente tem uma outra programação já pré-estabelecida no intervalo. Eu vou mudar um pouquinho e a gente volta depois do intervalo com essa pergunta que vocês estão deixando no ar.